Essa é a apresentação do trabalho 3 da cadeira de Introdução à Ciência de Dados. Eu sou o Luiz Davi e, vou começar usando... Começar usando não, né? Como minha tabela, meu CSV foi a base de preços e dessas medidas, então eu vou usar a regressão para me analisar o preço, né? Tentar prever qual vai ser o valor determinado. Aqui é a formulazinha básica da regressão linear, que é y igual a beta 1 vezes garantia, que eu vou usar aqui, mais beta 2 vezes peso, mais beta 3 vezes a memória, mais beta 4 vezes fonte, mais beta 5 vezes bootclook. Bom, eu comecei importando aqui as bibliotecas, logo embaixo. Depois eu usei o pandas, spd, statmodels.app, a scatlan.linear, a linear regression para fazer a regressão linear, import os, import csv e o import matplot, que eu fiz um gráfico lá embaixo e deixei colocar. Aqui é importando CSV, eu defini como PDVA, placa de vídeos. Aí esse A eu só coloquei por colocar mesmo. Aqui tem o nome das tabelas. Eu sei que essas tabelas não estavam no meu arquivo do trabalho anterior, mas eu dei só uma modificada no programa do trabalho 2 e peguei mais algumas informações. Garantia, peso, memória, fonte e o bootclux aqui. Aqui é a tabela, um data frame. Tem 361 linhas e 6 colunas no total. Aqui eu chamei as colunas para facilitar na hora de colocar aqui na variável. Aqui eu criei a variável y, qual eu vou tentar prever os preços, que é o preço no Pix. E aqui vai ser os valores de beta, que eu vou multiplicar, que é o x. Garantia, peso, memória, fonte em watts e bootcloops. Aqui é a informação das tabelas das colunas, tudo em float, que é o número que dá para fazer na regressão linear. Eu usei um método aqui estatístico para declarar a primeira variável que eu vou usar para prever a regressão. Aí depois adiciono as tabelas para ele prever, né? Que faz o cálculozinho. .fit. Aí depois aqui é mais uma variável, só que para aparecer os dados como vai ser. Aqui são algumas informações, mas que é mais a parte estatística mesmo. Acho que essa parte que importa é esse R squared e o P maior que tem aqui. Que quanto mais próximo do zero é o valor que ele mais usa para se aproximar da variável, por assim dizer. Ou seja, o que mais importa aqui é a memória e o peso. Passando aqui embaixo. Então R quadrado. O R squared é o R quadrado. Aqui eu decidi fazer um gráfico. Como se podemos ver, tá próximo, mas está distante aqui. Mas muitos dados estão bem próximos das linhas. São várias e várias linhas. Aqui no gráfico eu importei o plot, PTVA, memória. Aqui eu puxei os preços que foram previstos
definir a cor. Aí eu adicionei aqui a linha vermelha. As linhas vermelhas são os dados previstos e os pontinhos pretos são os dados verdadeiros, por assim dizer. Aqui embaixo aqui eu adicionei um df data para adicionar o data frame para me salvar no arquivo CSV. Aqui tem dois, que são resultado da regressão 2, pois aqui ó, eu fiz dois cálculos na verdade, um usando só o peso e garantia, peso e memória, que são os que tem zerado aqui, e os outros foi com todos. O 2 é com todos. O valor não ficou muito diferente, então eu decidi fazer com todos. Então acho que o trabalho é isso. Essa foi a apresentação e esse é o fim dela.